Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo bem, graças a Deus, tudo na santa paz. Bom, pessoal, hoje eu queria falar de um assunto, é um assunto meio delicado, né? Mas é um assunto importante que eu acho gravar aqui no canal, falar, né? Discutir com vocês aqui, né? Trocar umas ideias. Deixe seus comentários aí para eu saber o que vocês pensam em relação a isso também, a esse assunto. É um assunto, é uma coisa assim... Bom, vamos lá com a pergunta, né? Vai ser o título do vídeo, vai ser esse. Vocês acreditam que depressão é uma coisa espiritual? Que depressão é coisa do diabo? Como falam por aí, né? Depressão é coisa do diabo, né? As pessoas falam isso por aí. Então eu queria falar sobre isso aqui no canal com vocês, discutir esse assunto aqui no canal com vocês. A gente que sofre de depressão, vocês acham isso? Bom, vou deixar a minha opinião pessoal aqui. O que eu acho disso? Eu acho que a depressão pode ter, sim, um fundo espiritual. Em que situação? Quando a pessoa, ela se sente assim, sabe aquela pessoa que se sente que leva uma vida tal, tem um emprego, tem uma família, tem tudo, e falta alguma coisa para ela tem um vazio, assim, lá na alma dela, ela tem um vazio. Como, se vocês assistiram um vídeo que eu gravei, quando eu fui para a igreja, quando eu me tornei cristã, vocês vão entender. Eu tinha esse vazio há um tempo atrás, antes de ter depressão, eu tinha esse vazio, é um vazio existencial, né? Um vazio na alma. Eu acho sim que pode ter, sim, a ver, né, a depressão com esse vazio, assim, a pessoa ficar deprimida, ter tudo, mas existir aquele vazio na alma. E quando você vai para a igreja, quando você começa uma vida com Deus, quando você começa a pedir a Deus para te preencher, ele te preenche, né? Ele vai te preenchendo, o Espírito Santo vai usando, né? Ele vai te usando e vai preenchendo você. O amor dele vai preenchendo a gente. Mas eu acredito também que quando é uma coisa mais forte, uma depressão, que você tem mais sintomas, a não ser vazio no peito, vazio na alma, tipo, aquela tristeza, aquele choro sem nada, né, a pessoa já tem um pânico, ela já tem manias, né, que foi como o que aconteceu comigo, né, que foi um caso mais grave. Aí eu acho que não, eu acho que aí já é um caso para médico mesmo. Por quê? Por que eu falo isso? Eu falo isso com autoridade, eu falo isso por experiência própria. Porque quando eu fiquei depressiva, eu era uma pessoa assídua na igreja. Assídua, sim. Fazia as correntes, fazia as campanhas, quase não faltava a igreja, eu evangelizava. Eu não tô falando, gente, que eu era uma pessoa super de Deus, super espiritualizada, que eu era uma pessoa... que eu sou uma pessoa... como que eu posso dizer assim? Ai, meu Deus, como que fala? Pessoa iluminada. Eu não tô falando isso, não. Tô falando que eu fazia as coisas direitinho, dava o meu dízimo, eu evangelizava, fazia a vontade de Deus, como eu faço até hoje. Mas aí, mesmo assim, eu não sentia esse vazio existencial na minha alma, não. Eu era uma pessoa preenchida. Eu sou pobre, mas eu tinha tudo, e como tenho, né? Tudo que eu queria, tipo assim, na medida do possível, né? Que eu nunca desejei grandes coisas. Eu não desejo ser rica, não. Eu sou uma pessoa que eu desejo ter condições de viver, né? Então eu era feliz com o que eu tinha. Eu não tinha esse vazio existencial. Então, e mesmo assim, fazendo tudo isso, lendo a palavra de Deus, praticando, tentando praticar, né? Claro, com erros, defeitos, pecados, como todo mundo, eu tive depressão. Então, eu não acho que a depressão seja só espiritual, como muitas pessoas falam que depressão é coisa do diabo, depressão é falta de Deus. Meu Deus, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Se você pensar isso, se você tiver essa ideia, se alguém
tentou colocar isso na sua cabeça, se você tem depressão e alguém tentou colocar isso na sua mente, não escute essa pessoa, saia de perto dela. Por que eu tô falando isso? Como eu falei, experiência própria. Quando eu entrei em depressão, eu era uma pessoa assídua na igreja e sentia a presença do Senhor. Eu sabia que Deus era comigo, como eu sei, hoje eu tenho mais certeza ainda que Deus é comigo. Mas o que aconteceu comigo para eu ter mais certeza ainda que a minha depressão não era coisa espiritual? No início, eu demorei 5 meses para procurar um psiquiatra, um especialista na minha doença. Eu fiquei orando, fiquei jejuando, ia lá, fazia as correntes, ia aos trancos e barrancos, mesmo surtada dentro da igreja, achando que o pastor estava mandando indireta para mim com a palavra de Deus. Mesmo assim, eu ia à igreja, eu ia às correntes, eu fazia evangelização. Mesmo assim, no início, eu conseguia ainda manter a minha vida espiritual, assim, fazendo as coisas na igreja, né? As coisas da igreja que a gente dá vontade de fazer, que é evangelizar, né? Falar de Deus para as pessoas, né? Fazer as correntes, assim. No início eu consegui, depois que eu fui me afastando, porque a depressão, assim, ela vai te afastando das coisas que você gosta de fazer, né? Então eu não consegui mais. Mas eu fazia, e depois que eu parei de evangelizar e tudo, eu orava incessantemente, gente. Eu ia pro banheiro, ficar sozinha orando ao Senhor. Eu orava, eu pedia a Deus para me curar. Senhor, se isso é realmente depressão, como meu filho falava para mim, mãe, você tá com depressão, você tem que ir ao médico. Eu orava incessantemente, eu falava, Senhor, me cura, Senhor, me cura. Como assim, Senhor, que eu tô com depressão? Porque a gente acreditava que depressão era uma coisa espiritual, né? O pastor pregava que depressão era uma coisa espiritual. Então eu tinha isso em mente, que depressão era uma coisa espiritual. Então, eu orava incessantemente, eu jejuava. Então, gente, o que eu quero falar com vocês com a minha experiência? Eu fiquei 5 meses só na esperança do Senhor me curar. Eu tô falando aqui que o Senhor não tem esse poder. Ele tem sim. Ele tem esse poder sim para curar. Para tirar esse vazio que tem. Esse vazio que tem dentro da gente é falta de Deus, sabe como? Então, hoje eu posso falar para vocês assim, é um conjunto, é a ajuda do médico psiquiatra com a espiritualidade. Por quê? Outro ponto que eu vou falar para vocês. Quando eu tava com depressão, aí sim, vou contar, né, desde o começo, porque senão vocês não vão entender. Então, eu levei 5 meses e não houve cura, não houve melhora, só piora. Eu fiquei com pânico, depois eu fiquei depressiva, depois eu surtei. Então, teve um momento que eu falei assim, quando faltou os meus sentimentos, pela minha família, minha fé em Deus foi embora, inclusive a minha fé em Deus foi embora. Eu não sentia mais a presença dele. Então, aí foi a gota d'água para eu pensar. Então, Senhor, o Senhor respondeu as minhas orações. Não é para o Senhor me curar. Não é para o Senhor, é para o médico. Então, eu fui para o médico. Aí, depois eu fui melhorando com o tempo. Demorou muito para eu voltar a sentir a presença de Deus. E eu orava, eu me sentia culpada. Eu falava assim, Senhor, como que eu não sinto mais sua presença? Gente, mas é tudo da doença. Esse vídeo é importante, é por isso que eu falo, esse vídeo é importante as pessoas saberem, principalmente pessoas cristãs. Eu não aceitava não sentir a presença do Senhor mais em mim, no meu coração. Eu não aceitava mais falar com o Senhor e não ouvir a voz dele falando, filho, estou com você, filho, estou contigo. Demorou para isso voltar a acontecer. Por causa da doença, a doença, ela toma tanto conta da sua mente que você vai se distanciando de tudo, você esquece de quem você é. Então, inclusive, a fé vai embora. Sabe como, gente? A fé vai embora também. E a gente se sente culpada porque a gente não sente mais fé, a gente não sente mais conexão com Deus, mas depois eu entendi que tudo era da doença. A doença tomou conta da minha cabeça. Felizmente. Aí com o tratamento, aí depois que eu perdi a fé em Deus, que eu não sentia mais a presença de Deus, falei assim, não, agora chega, agora é a hora. Agora eu sei que Deus não vai me curar. Eu vou procurar a medicina. Aí eu procurei a medicina, comecei a tomar os remédios, não foi de um dia para o outro, foi por etapa, um dia de cada vez, foi
Um dia eu melhorava uma coisa, aí o sintoma voltava, depois eu melhorava de novo. E assim foi, o remédio foi fazendo efeito e eu fui melhorando. E hoje, minha fé voltou. Hoje eu sou grata por ter passado o que eu passei. Eu sou grata por ter tido depressão, porque a minha fé hoje é diferente. Porque é fácil a gente falar que a gente tem fé quando tudo tá bem, quando a gente é uma pessoa feliz. Agora, quando você passa num deserto desse e você sente que Deus está te carregando no colo, mesmo sem você ter fé nele, você vê que Deus é seu pai. Realmente Deus é nosso pai. Então, gente, pessoal, quero falar para vocês com a experiência que eu tenho, humildemente falando, que eu não sou dona de verdade, mas pela minha experiência que eu tenho, eu posso dizer para você, depressão não é falta de Deus. Depressão não é coisa do diabo, coisa do demônio, coisa que você fez e Deus está te castigando. Não é, gente. Como eu falei no início, você pode sentir um vazio, ir na igreja, procurar um psicólogo e aquilo se resolver. Mas quando é uma depressão mais pesada, uma coisa mais forte, como foi a que eu tive, tem que ter ajuda de um psiquiatra, tem que ter ajuda de um médico. Porque aquela coisa vai se aprofundando, sabe? Como ela não para só ali no pânico, na depressão, ela vai se aprofundando. No meu caso, eu tive psicose. Então, tem que ter ajuda médica. E outra coisa que eu queria deixar aqui eu queria deixar aqui uma palavra que eu li na Bíblia um tempo atrás. Eu fui lá e vi no Google também. Que Jesus fala assim. Era para eu ter anotado isso, esqueci. Eu esqueci de... Mas se eu lembrar, eu vou deixar o versículo linkado aqui. Jesus fala assim. Os apóstolos... Em Mateus 9, eu lembro que é em Mateus 9, só não lembro o versículo. Os discípulos de Jesus, ele pergunta para Jesus por que Jesus fica entre os pecadores. Eles questionam Jesus e perguntam, Senhor, por que o Senhor fica entre os pecadores? E o Senhor fala assim, os doentes precisam de médicos. Então, Jesus estava falando ali naquela palavra que as pessoas pecadoras, com pecados como nós, precisamos de Jesus para que Ele tire os nossos pecados, né? Que a gente peça perdão para eles e Ele venha nos ensinar com a palavra dele, Ele venha nos purificar dos nossos pecados. Mas nós temos que ter um mestre, né? Nós temos que ter, né? Temos que ter um médico ali dizendo na palavra dele. Mas, levando isso para hoje, nos dias de hoje, ele fala na palavra dele, os doentes são para os médicos. Então, gente, isso explica como os pecadores são para Jesus, os doentes são para os médicos. Tem coisa que Jesus não vai resolver, né? Tem coisa que ele não vai resolver. Ele vai resolver do jeito dele, do caminho dele. Ele vai te ensinar a ir para aquele caminho ali para você melhorar como ele fez comigo. Mas não é ele que vai te curar, te melhorar, né? É pro médico, é pro remédio, né? Assim como a medicina é pro diabético, assim como a medicina é pra pressão alta, assim como a medicina é para um problema de coração e etc. O nosso cérebro também adoece e a gente precisa de um médico especializado para isso. Então, eu queria falar para você que é cristão, que você não é cristão. Se alguém vier falar isso para você, te acusar, se você tá na igreja e você tá depressivo, não ouça as pessoas que estão falando que isso é coisa do diabo, não. E que Deus vai te curar. Deus pode te curar, você pode tentar um tempo, como eu fiz. Mas se você vê que você não tá sendo curado... Nossa, o vídeo já tá em 14 minutos. Que você não tá sendo curado, que você não tá sendo melhor, não tenha vergonha de procurar ajuda médica. Não tenha. Sabe por quê? Você só vai piorar. Quem vai piorar é você. Não é as pessoas, não, gente. Você que é pastor, se você passar por aqui pelo meu vídeo... Gente,
Os pastores, eles ficam também depressivos, eles são seres humanos. Aí um pastor, às vezes, quantos pastores já se suicidaram e tiraram suas vidas? Porque ficaram esperando Jesus curar. Eu já vi muitos relatos que Jesus cura, mas se Jesus não quiser curar, ele não vai curar. Você vai ter que procurar um médico. Entendeu? E é vergonha procurar um médico? Não é vergonha, gente. Se você é pastor, você seja obreiro, você seja pastor, você seja padre. Gente, o padre Marcelo Rossi, ele tem depressão. Ele não é de Deus. O padre Fábio de Mello teve pânico, se eu não me engano, ele teve depressão também, ele não é de Deus. Então, eu tive uma pessoa, especificamente uma pessoa que falou pra mim que eu não tinha o Espírito Santo, eu não era de Deus porque eu tive depressão, gente. Eu respondi essa pessoa com a maior educação do mundo. Porque ela não sabe o que tá falando, ela não sabia o que ela estava dizendo. Porque o cérebro da gente adoece. É uma pessoa, infelizmente, ignorante, que não estuda, que não sabe, não estuda sobre o cérebro, que todas as partes do nosso corpo ficam doentes, nós não somos. É como dizem, as doenças não dão em árvores, as doenças dão na gente. Nós somos seres humanos, estamos supostos a ter qualquer doença. E a medicina tá aí para nos ajudar, graças a Deus. E outra coisa que eu queria deixar aqui também, como palavra positiva para você, se a minha depressão fosse espiritual, eu tinha melhorado? Eu tive depressão, pânico. Pânico, eu não sei o que é mais. Eu não sei o que é pânico mais. Desde que eu entrei em depressão, que eu comecei com os remédios, foi o primeiro sintoma que foi embora. Primeiro a minha memória voltou, né? Porque afetou a minha memória. Depois o pânico foi embora. Eu sofri muito com pânico. Tinha dia que eu acordava de madrugada achando que eu ia morrer. Eu acordava meu filho com aquela falta de ar, meu coração acelerando como se eu fosse infartar. Hoje eu não sei o que é pânico. Então vamos pensar. Depressão é coisa do diabo? Como eu falei, né, gente? Com toda humildade, tem casos e casos. Tem depressão que é um vazio no peito e tal. A pessoa procura ajuda. Se você tem um vazio, procura ajuda espiritual. Isso não tá melhorando, não fique esperando muito tempo, não. Vai no médico. Não é vergonha você ir ao médico. Não é vergonha você ir no psiquiatra, no psicólogo. Não é médico de louco. Não fica dando ouvido a pessoas que falam assim, isso é médico de louco. Tá doido? Você tá doido? Não, gente, ó. Você tem que amar você. Quem vai ficar bom é você. Entendeu? Pensa assim. Quem vai ficar bom é você. A depressão, ela paralisa a gente, a nossa vida. A gente não trabalha, não se cuida. A gente morre por dentro, gente, quando a gente tem depressão. Então, não é uma outra pessoa que vai ser beneficiada se você procurar ajuda. Quem vai ser beneficiado é você. Quem vai tocar a sua vida é você. Então, não fica ouvindo palavras negativas. Pessoas que não sabem chegar em você e falar assim, te pegar pelo braço e falar assim, vou te levar no médico. Vou estudar mais sobre depressão para te ajudar. Eu tô aqui para te escutar, não para te julgar. Então não escute pessoas assim. Vai no médico, procure ver uma pessoa que possa te ajudar. Sabe como? Pra você melhorar, você ficar boa. Mas eu queria falar também pra você, tipo assim, e falando de pastores ficam com depressão sim, pastores têm uma carga muito grande em cima deles. Por quê? Porque as pessoas vão desabafar com ele. Ele tem que ser aquela fortaleza. A gente tem essa imagem de pastor, né, que ele é uma fortaleza, que ele aguenta todos os nossos desabafos, e ele também não sofre. E a carga espiritual dele, em cima dele, não é pesada, é muito pesada, gente. Então, por isso que muitos pastores entram em depressão, porque eles não é que eles se fazem de muito forte, é que eles têm que ser muito forte para poder cuidar das ovelhas, mas eles também ficam doentes. Então, se você é pastor, procure também ajuda, converse com a sua família, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, não faça nada de ruim com a sua vida. Não pense que Deus esqueceu de você porque você é pastor e você tá com uma disfunção, né? Vou falar assim, uma disfunção no cérebro, como a depressão ou o pânico, ou seja lá o que for. Você é um ser humano, sabe como?
Nós somos seres humanos e precisamos da misericórdia do Senhor. Nem que seja assim, Ele levando a gente para o médico. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero ter ajudado, né? Não que eu acredite que Deus vai curar. Deus cura sim, gente. Ó, é um conjunto. Hoje eu penso assim, é um conjunto. Depois que eu voltei à minha fé, eu passei a sentir falta de novo da minha espiritualidade. Né? Teve a época que a fé foi embora. Eu não acreditei mais em Deus. Teve essa fase sim pra mim. Por quê? Porque a depressão levou tudo de mim, de bom que tinha em mim. Ela levou minha essência, ela levou minha fé, ela levou essa coisa bonita que eu tenho, essa conexão com Deus, ela levou. Mas depois que os remédios começaram a fazer efeito e eu melhorei, voltou. E eu orava de novo, e Deus me ouvia, e Deus me ouve, e Ele ouve a minha voz, Ele fala comigo. E hoje eu sei que naqueles momentos, piores momentos, que eu tava ali na cama, pensando que eu ia morrer, né, que eu tava magra, que eu não tinha vida, que eu tava esperando pela morte, Ele tava me carregando no colo, Ele não tinha me abandonado. Então, hoje eu penso assim, é um conjunto. É ajuda médica, aí você levanta e depois todos os seus sentimentos bons voltam. Né? Como a fé, aí você procura fazer uma coisa ou outra que você gosta para você melhorar cada vez mais, né? Você vai criando rituais. Eu acredito muito em rituais, em disciplinas, como eu sempre comento aqui no canal com vocês, né, gente? Meditação, devocional, palavra de Deus, fazer um exercício físico. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que essas coisas me melhoram, que me proporcionam bem-estar. Então, mas primeiro você tem que tomar o remédio. Pra quê? Para o remédio te dar um murro, te empurrar pra frente. Se você não tiver essa força para te empurrar pra frente, então não tem jeito, você não vai melhorar, você vai ficar na cama, você vai ficar prostrado. Então, gente, se você tá com algum problema assim, tá com depressão, tá com iniciozinho, procura uma igreja, faz uma oração, né? Mas se não adiantar, não espere muito tempo não. Vai um médico, não tenha preconceito, vá seu médico, vá um neuro, vá um psiquiatra, converse sua situação, seus sintomas, vá um psicólogo, porque é ele que vai dizer pra você se você tem que tomar um remédio ou não, ou se é só uma terapia, ou uma vida espiritual, uma oração. Mas vai, tá bom, gente? Faça o melhor por você, se ame. Se ame em primeiro lugar. Não dá atenção pra ninguém, não dá atenção pra palavras negativas de ninguém, não. Porque se você tiver com problema, quem tá com problema é você. Então você tem que botar na sua cabeça. Meu filho queria muito me ajudar, meu filho do meio, Matheus. Ele entendia um pouquinho, assim, ele entende vários assuntos, assim, né? Sobre muitos assuntos, eles são muito inteligentes, meus filhos. Então, ele queria muito me ajudar. Ele falava, mãe, vou te levar no médico. Mãe, você tá com depressão. Mãe, você tem que ir. Mas eu não escutava ele. Até eu chegar naquele ponto lá que eu perdi os sentimentos. Então, eu falei, não, agora. Então, você que tem que tomar a decisão. Você que tem que se amar. Graças a Deus, eu tenho uma família que me ama. Mas nem todo mundo tem essa sorte, né? De um familiar pegar pelo braço e falar, vamos embora. Não tem. Então, às vezes, você mesmo que vai ter que fazer isso. Ou ter um amigo, ou ter um familiar, enfim. Mas vai, gente, vai. E tira esse negócio da cabeça que depressão é coisa do demônio. Depressão é um castigo de Deus. Depressão é um... Talvez Deus permitiu você passar aquilo por ali para você melhorar como pessoa. Passar pelo deserto, pelo vale, para você melhorar como pessoa. Você ser um ser humano melhor, como foi o que aconteceu comigo. Mas não que depressão seja só coisa do demônio. Como a minha. Eu passei por um trauma, né? Eu fiquei muito doente aqui, ó. Magoou muito aqui, magoou muito. Pisaram muito em mim aqui. E daqui subiu pra cabeça. Então foi assim a minha depressão, né? Mas faça isso, gente. Não fica pensando que é só coisa espiritual, não. Porque a nossa mente muda. A nossa função cerebral muda, né? E mudando nossa função cerebral, a gente vai ter sintomas. Nós podemos ter esses sintomas aí. Desequilíbrio
desequilíbrio dessas funções de serotonina, dopamina e tal, essas coisas aí que eu não entendo muito, não posso falar muito, né, porque eu não entendo muito, mas é isso. Então, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, gente, quero deixar um grande beijo pra vocês, quero muito ajudar com as minhas palavras, tá bom? Né? Sempre compartilhando aqui as minhas experiências com vocês, espero ter ajudado de alguma forma. E essa é a minha opinião. Mas a vida espiritual é fundamental hoje na minha vida. Se eu não tiver Deus no meu coração, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Porque foi Ele que estava ali comigo, quando eu estava jogada na cama, quando eu estava ali que eu era nada, que eu não era ninguém. E eu não sou ninguém mesmo, né? Nós não somos ninguém. Mas que eu tava doente mesmo, que eu tava pensando que eu ia morrer, era ele que tava ali comigo do meu lado, do meu ladinho ali. Ele nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Ele não deixa a gente, tá, gente? Ele não deixa a gente. Tá bom, gente? Tudo de bom. Um beijo. E tchau. Amo estar aqui com vocês, tá? E sempre que eu puder, eu vou estar.